E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer uma passagem sobre Luiz Alves Paes de Barros, trazendo mais um corte de grandes investidores. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um momento de sardinice do mega investidor. Não pensem que grandes investidores nunca erraram e seguem errando, só que a diferença é que eles conseguem aguentar esses momentos de dificuldade e darem a volta por cima. Justamente por isso se tornaram grandes investidores. Então não pense que eles nunca erraram. Todos começaram investindo e todos cometeram erros graves no começo. E com Luiz Alves não foi diferente, assim como é com a gente, que erra quando a gente começa a investir, com ele também passou pelas mesmas dificuldades que a gente passa atualmente. Muitos começaram agora, nesse momento de dificuldade, e com ele não foi diferente. Quando ele começou a investir ali pelos anos 70, ele já tinha em torno de 20, 22 anos e estava começando no mundo dos investimentos. E ele estava muito empolgado com uma ação da época chamada Belgo Mineira. Diz que a empresa tinha caído muito e estava num preço muito atrativo. Assim como todos os investidores iniciantes, ele viu como uma oportunidade, como está acontecendo hoje com diversos investidores que investiram em empresas que caíram muito, achando que elas não poderiam cair mais. Inclusive comigo, já passei por isso diversas vezes e hoje estou tendo dificuldades justamente por ter comprado algumas ações que caíram bastante. Todos passam por isso. A diferença é como o estômago reage e como esses investidores dão a volta por cima. Isso é o que diferencia os grandes investidores daqueles que simplesmente serão passageiros na bolsa de valores. Então Luiz Alves estava começando, seus 22 anos de idade, pouca experiência no mercado, ele começou a explorar algumas oportunidades. Essa Belgo Mineira havia caído bastante e ele comprou todo o seu patrimônio, quase todo o dinheiro que ele tinha, ele colocou somente nessa empresa. Então, ele viu como uma oportunidade e cometeu dois erros de iniciante: concentrar todo o investimento em uma empresa e investir só porque uma empresa caiu bastante. Até que, de repente, a ação caiu mais ou menos 70% em um único pregão. Imaginem isso, se a gente sofre com empresas que caem bastante, em vários dias, às vezes caindo 20%, 30%, ele perdeu 70% em um único investimento, concentrando todo o seu patrimônio. Ou seja, uma mega desvalorização e por mais que ele estivesse começando, a realidade de vida dele é diferente da maioria das pessoas. Então ele já tinha, era pouco dinheiro para ele, mas para meros mortais como a gente, já era um patrimônio relevante. E ele perdeu muito do seu dinheiro. Ele passou meses e anos triste com esse investimento, onde foi afetado o estômago e o psicológico do mega investidor. Só que ele não abandonou. Depois de muitos anos, a empresa voltou no mesmo patamar de preço que ele havia comprado. Ele liquidou o seu investimento no 0 a 0, como a maioria dos investidores fazem, esperando momentos para recuperar o patrimônio e sair. Pelo menos ele conseguiu recuperar, diferente de outros que já teriam vendido no fundo em pânico. Ele não desistiu, seguiu em frente, aprendeu com isso e desenvolveu uma capacidade de aguentar volatilidade e desenvolver a sua capacidade de aguentar grandes variações de preço, fazendo com que ele se tornasse um dos maiores investidores do Brasil. Ou seja, aquilo que as pessoas veem como algo ruim e um erro, ele usou esse erro para aprender e aguentar nos próximos investimentos. Tanto que hoje em dia ele é um investidor que faz boas diversificações e muito tolerante a grandes riscos. Então ele aguenta volatilidades extremas em investimentos extremamente arrojados para pessoas normais. Então ele já investiu em diversas empresas consideradas extremamente arriscadas e mesmo assim, errando em algumas, ele acabou acertando muito em outras. Então o erro do passado fez ele ter grandes acertos no futuro. E isso pode acontecer com nós também, se a gente olhar as dificuldades como oportunidades de aprendizado e não repetir erros do passado. Enfim, pessoal, fiquem com o corte.
que você acha, ao longo de tudo que você já viu no mercado, qual é o maior inimigo do investidor? É o estômago. E que é movido pela ansiedade, ataca o estômago, para mim. Então, você percebe, né, quando está a coisa complicada, quando o estômago não aguenta mais. E começa o batimento cardíaco, começa tudo, mas o pior, o sinal vem do estômago. Então, Vamos começar? Ô Luiz, o que você acha da gente começar com uma historinha de terror, então, para a gente falar de estômago? Conta para a gente a história da Belgo Mineira, já que a gente está falando de estômago. Como é que foi aguentar o estômago do seu investimento na Belgo? Eu tenho duas passagens da Belgo. Tem duas? Uma quando eu tinha, acho que 2 anos, 47, 67. Eu sei, entre 68, 69, 70. Eu estava começando na Bolsa, tinha pouco dinheiro, e apareceu a oportunidade da Mineira, que parece que era muito boa, tinha caído muito, e eu, vamos dizer que pus 60% a 70% de tudo que eu comprei ações da Belgo Mineira. Mas foi esperar comprar, vamos dizer que o número, eu acho que era tipo 20, não sei que moeda era, mas era 20. O Bel caiu para 4, mas quando eu comprei a última, aquilo eu falei, agora acabou minha vida, não tem mais o que fazer. 70% do patrimônio. Eu não podia sair de noite, ir no cinema o coração disparava. Então, e de repente foi anos após, ela voltou para um número razoável e que eu falei, isso aí já chegou, tchau, espero, né? Experiência. Essa foi a primeira. Portanto, na ação da segunda, ela ficou... A Belgo Mineira era uma firma importantíssima. Começou no Brasil, acho que nos anos 20, 25, e era uma firma de Luxemburgo, com foi por belgos, da Bélgica e brasileiros. Sim. Mas tinha mudado de controle, um tempo foi ter a brasileira, depois se vendia, era cotada no exterior, tinha cotado a mesmo papel, mesmíssimo, era cotado, era escrito em português, era cotado aqui no exterior. Caramba. Havia o swap que a turma fazia, trazia papéis de avião, ia para lá, operava na bolsa lá, trazia papéis ao portador, que era montes de papéis, e vendia aqui na bolsa. Essa era uma operação demorava 1 mês ou 2 meses. Então, quando o avião chegava, eu sabia que ia cair o papel, porque o pessoal percebia que estava fora de preço e ia cobrar baratinho para vender aqui. Então, o papel foi importante e o setor ciclicou demais, o setor de siderurgia. E nesse ponto a Belgo vai quebrar, não tem solução, era 2002, o Brasil estava péssimo e a Belgo Mineira estava cotada qualquer número de 2 ou 3 milhões de dólares, a firma que já tinha sido... Ela era dona de um negócio chamado Samitre, virou Samarco, que hoje fez esse grande desastre. E o pessoal do exterior tirou o apoio ao Brasil, falou, olha, agora azar, não temos nenhuma possibilidade de mandar dinheiro, vocês se virem. E se virar, representava vender a Samarco. A Samarco era
um terço do que é a Belgo Mineira. A Belgo Mineira comprou essa marca por, não me lembro, 30 ou 40 milhões de dólares, não me lembro bem os números da época. Era quase ridículo, mas era todas as boas minerações de ferro do Brasil. E foi onde a Vale se engrandeceu. Ela comprou em sociedade com a BHP e fizeram o primeiro, aquele de levar minérios com 40 bombas para entregar no porto. Era uma coisa espetacular. Com isso, ela pôde aguentar o período cíclico horrível. E ela ficou cotada praticamente a zero nesse ponto, e eu fui comprando. Essa eu fui sem medo nenhum, era ridículo. Vamos dizer, como se fosse hoje Petrobras, a 20, os Petrobras a R$1. Caramba. Aí foi, e ela de 2002 até 2007 multiplicou por 52 vezes em dólares. Eu devo ter pego 22 vezes, ou um número qualquer assim, e eu estava com dinheiro nessa hora, porque eu tinha acabado de vender o... Real? Era 2.000 Banco Real, a participação no Banco Real. E então não estava. Aí essa eu não tinha medo nenhuma. Vá lá, é para não valer nada mesmo, tá ótimo. Mas, ô Luiz, o que você enxergou na Belgo? A empresa estava quebrando. Não é que estava quebrando, o ramo de siderúrgica estava péssimo. Estava indo mal. Então lá, uma hora vai melhorar. As minas estavam aí, ela é sentada na mina de. Você atravessa a rua, maior mina espetacular, quase ferro puro, e siderurgia você investe uma vez só. O alto forno, a cada 5, 6 anos, você precisa reformar, mas isso faz parte. Não tem investimento, não tem tecnologia, não tem nada. É assim. É ligar a chave. Quando a economia vai melhorar, ninguém investiu, porque está tudo ruim, quem tem capacidade põe para funcionar e começa a ganhar dinheiro. A CSN passou o mesmo apuro tempos atrás e agora está... Falava, ele não sai dessa, não sai dessa. Está aí, tranquilo, agora vai receber milhões pela mina dela, vai entrar no dinheiro. Uma firma que diziam que não tinha solução, está aí todo vapor, ligando alto-fornos que estavam desligados, porque a economia deu uma pequena melhora. Estamos no início de um ciclo positivo. Não é a mesma época do que estávamos no 2002. 2002, nós fomos até 2007, 2008, foi esse período, o primeiro ciclo. Depois, 2008 até 2015, foi um ciclo desastroso. 2015 começou o ciclo que nós estamos, 2016. A Bolsa chegou a $9.000 o índice, depois de vir de 84 mil. Só que $9.000, 8 anos depois do 44. Se puser inflação e tudo, mas tanto faz. E agora, hoje em dia, nós estamos já a $20 mil, quase. Dólar 5,30, a bolsa 6 mil, estamos a 20 mil. Então, dado do pior, que foi dezembro de 15, que estava a $9.000, hoje já estamos em $20. E estamos no início, portanto, de uma multiplicação que, em geral, no Lula, a bolsa foi 20. O Sarney foi 15 ou 18. Então, tudo isso em dólar. Em geral, o país está tão mal que o dólar é muito alto. Quando a Bolsa melhora muito, atrai muito capital para o Brasil,
mostra que o assunto está melhorando, o dólar cai. Então, a alta em real é sempre muito acima da dólar. Porque se ganha no dólar com a bolsa subindo e com o dólar caindo em reais. E com isso, o crescimento em dólar é muito bom.